E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram os equipamentos que eu investi na fotografia e no audiovisual em 2025. Inclusive, no final desse vídeo vai ter um equipamento que eu comprei e eu meio que me arrependi. Então fica aí até o final para saber qual foi esse equipamento. E antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Pérez Carvalho. Se você quiser me seguir lá, ó, @Pérez Carvalho e @Lente Sabor, que é um Instagram voltado para fotografia de alimento. Eu sou um fotógrafo que filma, não me considero ainda como videomaker, e nesse vídeo eu vou trazer a minha experiência com esses equipamentos. Então, são equipamentos de entrada, né? E vou falar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos que eu achei deles, beleza? Então você aí que quer comprar um equipamento e não faz ideia do que comprar, fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar bastante coisa, eu vou passar bastante dica para vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo já tendo uma boa bagagem aí para poder pesquisar um equipamento com um custo-benefício muito bom e que vocês vão pagar barato e ter uma boa qualidade. Galera, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês qual foi o primeiro equipamento que eu comprei, que é essa câmera que está me filmando. Ela é uma Sony A6500, é uma câmera que não é tão nova, ela foi lançada em 2016, então ela já tem aí praticamente 10 anos de uso. Ela é uma câmera de 24 megapixels, ela filma em 4K em até 30 fps e ela pode chegar até 120 fps se você filmar em 1080. Então em 1080, com 120 fps, dá para fazer um slow motion top aí, galera. Então é uma câmera que vale a pena você investir, principalmente se você quer usar ele ali para fazer vídeo para Instagram, por exemplo, que não precisa de uma câmera 4K, o Instagram ele não suporta vídeos em 4K, então em 1080 ele vai atender super bem aí. Além disso, ela tem vários perfis de cores, um deles que é o mais utilizado, que é o S-Log. Nesse vídeo eu não estou usando a opção de S-Log, eu estou usando no PP2, tá? No S-Gamut, pelo fato de me dar uma facilidade maior, eu não preciso me preocupar tanto com o color grade do vídeo. Como é um vídeo com a luz controlada, não é em ambiente externo, por exemplo, então o S-Log acaba não sendo tão eficaz nesse ponto. Eu acabo perdendo mais tempo na pós-produção para fazer um color de um vídeo que a iluminação está bem controlada, entende? Então, nesse meu caso aqui, eu prefiro não usar, mas ele tem essa opção aí, caso vocês queiram fazer vídeo externo ou um ambiente que você quer fazer um color grade legal, dá para você usar também esse perfil de cor, tá? Na minha câmera ela veio com 7 perfis de cor, então vocês podem estar fazendo aí alterações, pode estar modificando esses perfis, né? E tá usando aí da forma que você achar melhor. Agora falando se valeu a pena ou não, galera, eu achei que super valeu a pena o investimento nessa câmera. Eu paguei, se eu não me engano, 3.100 ou foi 3.200 nela. Eu comprei ela no Facebook, então lá você vai encontrar bastante câmera com preço acessível. Em comparação com outras câmeras, por exemplo, a ZV-10, a 6400, eu paguei praticamente quase que a metade do preço nela. Então saiu bem em conta, né? Você quer investir aí, não tem tanta grana para investir numa câmera tão cara, acaba valendo a pena você investir numa câmera usada ali, que esteja bons recursos, que esteja em boas condições, né, que esteja semi-nova ali, tem o antigo dono ali teve um cuidado com ela, então tudo isso tem que ser analisado na hora de comprar uma câmera usada. E para mim super que valeu a pena. Para os recursos que ela entrega, ela valeu muito a pena. Um ponto negativo que eu encontrei nela, em comparação com a ZV-10, por exemplo, e a Sony A6400, é que ela não tem um monitor articulado. Então eu não consigo me ver, né, na hora da gravação. Porém, para mim isso não é um problema. Eu consigo deixar a câmera pré-configurada ali, né, vejo que o enquadramento está tudo certinho, e eu venho e me gravo. E se eu for fazer algum trabalho também, vai super atender. Então, para o valor que eu paguei, isso meio que valeu a pena, acabou compensando, né? Eu praticamente paguei aí a metade do preço da ZV-10 e da Sony A6400. Isso olhando no Mercado Livre, né? Usada eu encontrei um pouco mais barato, mas eu achei que o preço da 6.500 acabou compensando mais para mim. Outro ponto negativo também dessa câmera é que ela não tem saída para microfone, então eu não consigo monitorar o meu áudio. Então, se você for fazer vídeos profissional ali que precise monitorar o áudio, eu sugiro que você tome um pouco mais de cuidado ali na hora, né, para você acabar não perdendo todo o trabalho ali. Imagina depois que você abrir os vídeos lá, o áudio tá estourado ou não tá tão legal. Então, isso é o que você precisa conhecer muito bem a sua câmera, né, na hora de gravar, saber ali todos os ajustes que você tem que fazer nela, para você no final ter um resultado legal no seu áudio, sem precisar estar monitorando ali.
ok? Então, só para recapitular sobre os pontos positivos da Sony A6500, primeiro, ela filma em 4K, segundo, ela chega até 120 fps em 1080, vai ser muito bom. Terceiro, ela tem a opção de perfil de cor, que vai te ajudar bastante aí no color grade. E quarto, ela tem um preço muito acessível em comparações a outras câmeras da mesma faixa etária. Pontos negativos que eu encontrei, como eu falei, e os pontos negativos a tela não é articulada e ela não tem saída para microfone. Esses foram os pontos negativos que eu encontrei nela, beleza? Vamos pro próximo aí. Galera, antes de continuar, vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, vou pedir para vocês também curtir o vídeo, falar o que você está achando aí do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E vou te falar, o vídeo que dá trabalho para fazer, vocês não têm noção, vocês acham que é só ligar a câmera e falar, não é. A gente tem que criar roteiro, a gente tem que se preocupar com a iluminação, então demanda um pouco de tempo ali para fazer um vídeo como esse. Então a única coisa que eu peço para vocês é que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal. Isso aí já vai me deixar bastante animado para poder trazer mais vídeo para vocês. E o meu segundo equipamento que eu comprei, ou terceiro, segundo e terceiro na verdade, foram as duas lentes. Eu comprei duas lentes, já que a minha câmera ela não veio com lente do kit, eu comprei só o corpo da câmera. E as lentes que eu comprei foi as lentes da Viltrox. Eu paguei mais ou menos entre R$1.000 e R$1.500 em cada uma. E foi no AliExpress, eu super achei que valeu a pena, são lentes muito boas, que tem uma qualidade muito boa de imagem, tem uma nitidez top. Então eu super recomendo elas. E assim galera, para quem está iniciando, duas lentes está mais do que necessário. Você não precisa ter um turbilhão de lentes aí no seu kit para você fazer bons trabalhos. Eu comprei a lente 24mm 1.4 e comprei a lente 56mm 1.4 também. Agora sim pessoal, se vocês comprarem uma câmera que já vem com a lente do kit, antes de tudo eu aconselho a vocês primeiro testar a lente do kit. Se você não sabe nada de fotografia, está começando do zero, começa com a lente do kit, já dá para fazer bastante coisa. Eu particularmente já usei muito lá atrás, né? Apesar de eu estar comprando esses equipamentos agora. Em 2018 e 2019 eu já fotografava, eu já tive uma T5i, então eu comprei ela com a lente do kit, então deu para fazer bastante coisa legal, bastante foto. Então, se você está iniciando, não já sai comprando lentes caras, né? Usa a lente do kit primeiro. No meu caso, eu comprei, acabei pagando um pouco mais barato na câmera e veio sem a lente. Por isso que eu fiz a compra dessas duas lentes. E também eu já tenho uma base ali do que eu vou precisar, né? E quando a pessoa ela não sabe nada de fotografia, ela acaba ficando meio que sem saber qual lente comprar. E pode ser que ela acabe comprando uma lente que ela não use tanto. Então vamos lá, eu vou falar para vocês o porquê que eu comprei essas duas lentes, 24 e 56, ambas 1.4. A 24 ela é uma lente que ela é mais aberta, então para ambientes fechados ela vai super me atender. Por exemplo, nesse local aqui é um local que não tem tanto espaço e eu estou usando a lente 24 1.4. Eu estou usando ela em 1.4 para ter um desfoque legal aqui atrás, então vocês vão ver que está um pouco desfocado. Então esse é o ponto positivo da 24mm, ela tem uma abertura maior ali para vocês usar em locais que não tem tanto espaço, vai super te atender. Então se vocês forem fazer algum evento, algum aniversário, algum ensaio que é em um lugar fechado, ela super vai atender. A 56, eu particularmente gosto mais dela pelo fato do desfoque ser mais acentuado. Então ela fica com um borrão atrás aqui, então eu acho muito bonito esse desfoque dela, porém ela não tem tanto espaço. Então se você for em um local apertado aqui mesmo, eu já não consigo utilizar ela. Ela vai ficar próxima aqui do meu rosto aqui, se eu ligar ela no mesmo local aí onde está a câmera, vai ficar bem só o meu rosto aqui. Então acaba não dando para utilizar, por isso que eu comprei duas. Mas as duas super me atendem. Quando eu tenho espaço, quando eu vou em um ambiente externo, eu uso a 56 que eu gosto mais. E quando é um lugar mais fechado que eu não tenho tanto espaço, eu vou na 24. E vale ressaltar, tá? Como a minha câmera ela é uma câmera APS-C, acaba que a 24 ela chega bem próximo ali de 35mm. Então se você pegar 24mm e multiplicar vezes 1.6, vai chegar próximo da 35. Isso numa câmera full frame. A 56 ela acaba tendo um desfoque bem mais acentuado, porque se você pegar 56 e multiplicar vezes 1.6, que é o fator que a gente multiplica ali para uma câmera full frame, ela vai chegar bem próximo de 1.85. Então, no geral, eu tenho uma lente 35mm e tenho uma lente 85. Isso se fosse uma câmera full frame, tá? Então, é como se eu visse, é como se a minha câmera visse dessa forma, em 35 e em 85. Esse tipo de assunto é um pouco meio difícil de entender, mas com o tempo vocês vão pegando aí. Se vocês continuar pesquisando mais no YouTube, vocês vão entender como que funciona esse mundo aí das lentes aí.
Outro ponto positivo, pessoal, como eu estava falando para vocês, que eu gosto muito dessas lentes, é que ela tem uma abertura máxima de 1.4. Então, a lente ela consegue receber bastante luz, principalmente em lugares que está um pouco limitada essa questão da iluminação. Então, eu consigo ter bastante luz ali e acabo não utilizando tanto o meu ISO para poder ajustar a luz ali no ambiente, depender do local. Se a pessoa, por exemplo, não tiver flash, né, ou não tiver um LED ali, ela pode estar deixando em 1.4, já vai entrar bastante luz e ela não precisa sacrificar tanto o ISO e deixar o ISO tão alto, né, que acaba entrando ruído e tal, naquele ambiente ali. Galera, um ponto negativo que eu tenho para essas duas lentes é a questão do foco. Então, eu falo para vocês que, apesar de elas serem muito boas, super valeu a pena o custo-benefício, precisa tomar um pouco de cuidado com o foco. Então, em ambientes que tem pouca luz, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade maior para focar. Então, vocês têm que entender muito bem ali a questão do qual foco vocês vão utilizar. Eu, particularmente, gosto do foco acentuado, que eu consigo marcar exatamente ali aonde eu quero focar. Porém, nessa opção aí, ela acaba tendo dificuldade, demorando mais. Então, se você está, por exemplo, numa festa, um evento, você precisa focar rápido ali, eu sugiro que, por exemplo, eu acabo usando o foco central. No foco central, eu foco e recomponho, e aí acabo que eu tenho uma velocidade maior ali para fotografar. E acabo não perdendo ali alguma foto. Então, tome muito cuidado com o foco dela. Esse foi um ponto negativo que eu encontrei nessa lente, mas nada que justifica ali de você não adquirir ela. Pelo contrário, super valeu a pena o custo-benefício. O terceiro item que eu adquiri, que é muito importante, tem que ter, sem ele você não consegue fazer nada, é o cartão de memória. Esse item que eu adquiri eu comprei no AliExpress também, eu paguei cerca de R$100 nele e eu fiquei praticamente uma semana sem poder utilizar minha câmera, porque, novamente falando, eu comprei a câmera sem cartão de memória, veio só o corpo só, e o case dela é de ferro, né, que protege ela. Foi a única coisa que veio. E veio também as baterias. Ela veio com 3 baterias. Uma original e 2 paralelas. Já me atende muito bem aí nesse início. E futuramente eu penso em comprar mais, principalmente para fazer vídeo, que acaba usando muito, né? E voltando a falar sobre o cartão de memória, pessoal, ele é um SanDisk de 64 GB, ele é classe 10, U3, ele tem 170 MB de escrita e 80 MB de leitura. O que significa todas essas informações que eu passei aí? Vocês vão falar, nossa senhora, o que é isso? Essas informações servem, e é muito importante vocês saberem, tá, antes de comprar o cartão de memória, porque principalmente se vocês forem trabalhar com vídeo. O vídeo ele exige muito do cartão de memória. Então, se vocês querem gravar em 4K, por exemplo, e tem um cartão de memória com uma baixa qualidade, acaba que pode ser que no meio da gravação ele pare de gravar, porque o cartão não vai dar conta, né? Isso falando a grosso modo, tá, pessoal? Para vocês entenderem e ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, antes de comprar, eu sugiro que dê uma pesquisada no YouTube, tem bastante review, a galera explica muito bem, bem detalhado sobre esse assunto. Eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas antes de comprar o cartão de memória de vocês, pesquisa essas informações aí no YouTube e vocês verem que vai ser de extrema importância, tá bom? E outro ponto também que vocês têm que tomar bastante cuidado sempre que for comprar um cartão de memória, não compra micro SD. Sempre vocês vão comprar o SD. Porque o micro SD ele é um perigo, principalmente se vocês trabalham com evento. Imagina você estar lá fotografando, fazendo todas as fotos, fazendo vídeo, e quando você chegar em casa e for olhar, simplesmente o cartão está corrompido. Então esse é um dos problemas de você usar um micro SD. Então sempre eu aconselho a comprar um SD e de preferência de uma qualidade razoável para melhor, tá bom? E o quarto item que eu adquiri para o meu setup foi esse notebook. Então, por exemplo, esse notebook aqui, pessoal, eu paguei 1.800, mais ou menos isso, entre 1.800 e 1.900. E eu lembro que quando eu pesquisei ele novo, o mesmo modelo na loja, ele estava custando 3.800. Então, olha aí o descontão que eu consegui. É um notebook que eu super recomendo para quem está iniciando, ele vai te atender muito bem ali a usar o Lightroom, o Photoshop, o Premiere. Então ele vai rodar muito bem esses programas e você vai conseguir fazer todas as suas edições aí. Eu vou falar aqui um pouco das configurações dele, tá? Vou falar o básico ali. Ele é um computador Core i7, ele tem 16 GB de RAM, ele veio com SD de 250 GB e ele veio também com uma placa de vídeo de 128 MB. Falando resumidamente dele, é um computador que, como eu falei, ele vai atender muito bem ali esses programas. Eu só aconselho a ficar atento com o Premiere,
Então eu senti que ele dá umas travadas ali nos vídeos, principalmente vídeo em 4K. Então o que é que eu sugiro vocês fazerem nesse caso? Usa o proxy. O proxy, explicando de uma forma que vocês consigam entender o que é que ele faz no seu vídeo. Na hora que você está editando, ele vai pegar esse vídeo, vai diminuir a qualidade dele, ele vai ficar com o vídeo com uma baixa qualidade, para você conseguir editar e ele ter um fluxo melhor ali na edição, não ficar travando. E aí na hora que você exportar esse vídeo depois, o que é que vai acontecer? Ele vai exportar na qualidade do vídeo. Então, somente na hora da edição que ele vai estar com a qualidade baixa para você poder editar. E exportou, o vídeo já vai ficar tranquilo ali, já vai voltar para a qualidade máxima que ele tem. Então, basicamente, é dessa forma que funciona o proxy. Como que faz para você ativar ele? Lá no próprio programa tem a opção lá de você ativar o proxy. Ele acaba demorando um pouco, principalmente se for bastante vídeo em 4K, para poder fazer essa transformação aí do vídeo para proxy. Mas eu acho que super vale a pena. Se vocês não sabem, né, como que faz isso, dá uma olhada no YouTube lá, como ativar o proxy. Vai ter uns vídeos direcionados somente para isso e aí vocês vão conseguir fazer no vídeo de vocês, beleza? Outro ponto também, pessoal, que eu aconselho, ainda falando do notebook, é vocês terem HD externo. Eu, por exemplo, eu tenho um SSD externo, que está até aqui, ó, tá vendo? Então esse SSD aqui, ele veio com 250 GB e tenho também um HD externo ali de 320 GB. Então, sempre quando eu faço qualquer trabalho, além de eu sempre, na verdade, eu não deixo nada no computador. Eu deixo o computador somente com os programas. Então, todas as minhas imagens, os meus vídeos, eu deixo num SSD. E aí deixo como backup também no HD. E conforme vai passando o tempo ali, alguns materiais que eu não utilizo mais, eu vou apagando e liberando espaço. Mas eu aconselho a começarem pelo menos com um HD externo ali para vocês ir deixando suas coisas de backup. Porque imagina, você está deixando tudo lá no seu computador e aí do dia para a noite o computador ele para de funcionar, não quer ligar, você precisa, por exemplo, formatar ele. Você perdeu tudo. Então tem que se atentar nisso. Então por isso que eu deixo tudo no SSD. Se acontecer qualquer problema com o computador e não quiser funcionar mais, eu consigo levar esse SSD para outro notebook, usar em outro computador e eu acabo não perdendo nada. Então é muito importante que vocês se atentem com isso também. E o quinto item que eu adquiri no meu início aí foi esse microfone aqui, ó, da Ulanzi. Esse aqui, ó. Esse aqui eu consigo trazer para vocês porque eu não estou utilizando ele. Estou utilizando esse aqui da Rodeland, é o LAC M2. Mas no início eu tinha comprado esse aqui e cheguei a fazer alguns trabalhos com ele. Aqui, ó, ele vem um kitzinho com 2 microfones, o receptor. Então ele é um microfone de lapela. Eu vou começar pelos pontos positivos dele. Ele é um microfone que ele entrega uma qualidade ok, né? Então você consegue utilizar ele para bastante coisa. Se vocês forem gravar no celular, por exemplo, ele vai entregar um áudio muito bom, né? E outro ponto positivo também é o valor. Eu paguei R$120 nele na AliExpress. Então ele saiu bem barato em comparações com, por exemplo, esse aqui da Rodeland, que eu paguei 850. Então ele tem um valor super acessível. Porém, né? Porém, esse microfone aqui, eu só aconselho você utilizar ele para o dia a dia. Então, se você é uma pessoa que cria conteúdo ali para o seu Instagram, se você é um empresário ali que você grava bastante vídeo ali com seu celular somente, ele super vai dar conta. Então você vai utilizar ele normalmente. Agora, se você quer utilizar para trabalho profissional, para fazer vídeos profissionais, aí esquece, principalmente na câmera. Eu já fiz alguns vídeos com ele na câmera e infelizmente ele estoura o áudio com muita facilidade. Mesmo deixando ali as configurações no volume mínimo ali, o áudio ele fica estourado. E ele tem uma acessibilidade muito grande. E outra coisa também, ele acaba pegando o som ambiente muito fácil. Então qualquer barulhinho ele já sai no microfone. Ele tem as opções de tirar ali, abafar o som, porém não fica nada legal. Então, para usar no celular, ok. Para usar na câmera, usar para trabalho, esquece, não rola. Então, por isso que eu acabei trocando de microfone, beleza? Galera, e agora eu vou falar para você qual foi o equipamento que eu adquiri e que eu sinceramente me arrependi de ter comprado ele. Então, eu não indico para vocês, principalmente quem está começando do zero aí e quer fazer vídeo. Então, vamos lá. O sexto equipamento que eu adquiri e que eu não aconselho por enquanto para vocês é um gimbal. Então, se você está iniciando na fotografia e quer fazer vídeos também e já quer comprar um gimbal, eu aconselho vocês não comprarem, não caiam nessa por enquanto. Apesar do gimbal ser muito bom, né, ele dá para você fazer bastante coisa com ele, concordo.
Ele é um equipamento que ele não é prático para começar. Então ele tem um sistema de calibração que toda vez que você coloca a sua câmera nele, você tem que calibrar. Primeiro que para você calibrar ele, né, você precisa ter um local reto ali para você calibrar. Então acaba que se você for num parque, num local ali que não tem esse ambiente ali para você fazer isso, você já vai ter uma dificuldade. Ou você vai ter que levar ele já em cima do gimbal, tudo calibradinho de casa. Dá para fazer isso também. Mas ele não é prático, então esse é um dos pontos negativos dele. O segundo ponto que eu achei que... Já vou começar nos pontos negativos já, não vou nem para os pontos positivos por enquanto. O segundo ponto negativo que eu achei dele é o preço. Ele é extremamente caro, então o gimbal ele acaba sendo aí no mínimo R$1.100 você vai pagar nele. E sendo que você consegue usar um tripé, consegue fazer vídeos na mão, né? A estabilização você pode fazer na pós, você consegue estabilizar ali no Premiere depois. Então dá para você fazer bastante coisa na mão aí. Então eu vejo como um ponto negativo o preço dele. Eu comprei o Feiltech Mini 2, então ele é um gimbal de entrada, ele não é do mais top, os mais tops aí você vai encontrar para mais de R$3.000 aí. Então, para quem está iniciando, não vale a pena. Eu sugiro você investir ali num LED, num flash, se você for fotografar também, num softbox, num tripé, num microfone. Então, eu sugiro você investir seu dinheiro nisso. O gimbal deixa por último do último, quando você estiver já com bastante trabalho ali e aí que você sentir a necessidade de usar um equipamento como esse. Aí vocês investem nele. Depois de você já ter investido em iluminação, já está com o seu kit ali completo. Galera, então esse foi o vídeo. Então aqui tem parte dos equipamentos que eu investi em 2025, nesse ano. Mas lembrando, eu já tenho um certo conhecimento na fotografia e no audiovisual. Então todos esses equipamentos aqui que eu adquiri, com exceção do gimbal, eu já tinha noção, né, de como que eu ia utilizar ele, o que é que ele ia me proporcionar, né, tanto na foto como no vídeo. Então isso ajuda bastante. Então qual que é o conselho que eu dou para vocês? Sempre que forem comprar um equipamento, vocês têm que conhecer muito bem ele antes. Então abre o YouTube e faz a limpa ali, olha tudo. Tal lente, qual que é a abertura dela, o que é que essa abertura vai me servir, qual que é o valor, onde que eu encontro, quais os locais ali que eu consigo um valor melhor. Então pesquisa tudo antes de comprar o equipamento, não sai comprando sem nem saber para que ele serve, porque acaba que às vezes depois que você comprou, você às vezes gastou uma grana e no final não vai saber utilizar, né? Não vai saber para que ele vai te servir ali. Então sempre se atenta com isso. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez deixa o like, curte, comenta e até a próxima. Valeu!